Quando um time a gente sabe que tem qualidade, peca pela falta de confiança e pelo ambiente ruim, o que é necessário para que ele retome isso e volte a ter bom desempenho? Precisa da vitória, independente de como ela chegue. E o Inter consegue, no Beira-Rio, na estreia do Campeonato Brasileiro, começar vencendo. Em um jogo turbulento, onde não houve uma atuação brilhante. De novo, por problemas muito parecidos com os que aconteceram nas últimas partidas, o Inter consegue uma virada e chama talvez o torcedor para uma remontada dentro da temporada. Tudo sobre a vitória por 2-1 do Inter sobre a equipe do Bahia, aqui no Beira-Rio, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e repercutir a vitória de virada. Não foi uma simples vitória, é uma vitória de virada que, de certa forma, lava a alma do torcedor, dos jogadores, da comissão técnica como um todo. A torcida aplaude o time e este é um sentimento muito diferente daquele que a gente viu ao longo dos últimos jogos. A vaia, o protesto. E aqui existe o reconhecimento do torcedor pela luta que o Inter teve dentro de campo, em um jogo que é verdade foi difícil, e foi difícil também pelo desempenho do Internacional, que não foi aquele que o torcedor espera ao longo da temporada e que inclusive foi mostrado no começo desse ano de 2024, mas a superação acabou vencendo e o Inter consegue essa vitória que promete retomar a confiança da equipe, quem sabe retomar também ao natural o bom futebol ao longo dos próximos jogos. O técnico Eduardo Cudê mexeu no time em relação à equipe que enfrentou o Real Tomayapo. Ele de novo devolve os laterais titulares à escalação inicial. Bustos e René jogaram, o Fernando volta para a zaga, Thiago Maia no meio, um tripé de meio campo que não teve o Arangues, que teve uma lesão de última hora, e teve o Bruno Gomes como a principal novidade. Do lado direito Maurício, do lado esquerdo Wanderson, e a dupla de ataque tendo o Luca como uma novidade ao lado do Rafael Borré e o Lucas Alário ficando no banco. E a grande verdade é que, de novo, o Internacional não teve um primeiro tempo brilhante, é verdade. Foi um primeiro tempo melhor do que os começos de partida contra o Real Tomayapo, ou até mesmo, principalmente, contra o Juventude, que são os últimos dois jogos que ficaram na memória do torcedor para toda aquela revolta que a gente viu ao longo dos últimos jogos. O Inter não teve um primeiro tempo inspirado, mas não dá para dizer que foi um primeiro tempo de pouca transpiração. O Inter correu, o Inter se dedicou, e a grande verdade é que para vencer, o Inter precisava fazer mais força. O Inter não tinha a capacidade de vencer os jogos ao natural, como teve, por exemplo, no início da temporada. Por quê? Faltava confiança, faltava um ambiente positivo de segurança para a atuação, e a gente via muitos jogadores nervosos em função disso. O Maurício é um cara que está arriscando muito pouco. O próprio Borré, a gente sabe que está desembocado e com essa confiança ainda e falta e buscando a sua melhor forma. Na defesa, também o Vitão com algumas hesitações importantes, o Bustos principalmente, um cara que decaiu ofensivamente e também defensivamente. Isso tudo mostra que o Inter, para ganhar, precisava fazer mais força do que o natural. E isso foi feito no segundo tempo. Em um primeiro tempo que não foi brilhante, o Cudê mexe no intervalo, e aí vai o primeiro ponto. O Cudê, depois de muito tempo, faz uma mexida tática importante. Ele coloca dois pontas, o Wesley pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo inicialmente, para sufocar a saída de bola do Bahia. E dessa forma, o Bahia tem dificuldades naquilo que estava dominando no primeiro tempo, que era a saída de bola com troca de passes, e a partir disso o Inter, incomodando o Bahia, cresce na partida. O Inter começa a criar mais chances, só que aí vem o fator ambiental, vem aquilo que estava acontecendo no Inter, que era, não sei se uma falta de sorte, mas um ambiente ruim que fazia com que coisas ruins acontecessem durante a partida. E talvez naquele que até então era o melhor momento do Inter no jogo, o Bahia faz o gol. Uma jogada pelo lado direito, onde na saída do Rocher, o jogador do Bahia faz o primeiro gol no momento em que o Inter estava melhor do que o Bahia e estava incomodando o adversário. Um lance ocasional de contra-ataque, uma transição do Bahia resultou no primeiro gol. Mas aí vem o grande mérito do time no jogo de hoje, e aquilo que foi aplaudido pelo torcedor e que dá a entender que os próximos jogos, eles serão um pouco diferentes, porque o que faltava era isso, faltava vitória, faltava o resultado positivo para ter um ambiente um pouco mais tranquilo. E isso aconteceu porque o Inter não se acomodou e seguiu lutando. E aí a gente vai colocar o mérito pro primeiro, talvez, grande personagem do jogo e que mudou a partida no segundo tempo. O Wesley foi um cara que nunca se omitiu, até nos jogos onde o Inter foi mal, contra o Real Tomayapo, o Wesley foi um
destaque porque chamava a responsabilidade, ia pra cima, e foi assim no jogo aqui contra a equipe do Bahia. E é com Wesley que vem o gol de empate, logo na sequência. Em uma cobrança de lateral, o Maurício divide, ela sobra pro Wesley, Wesley de perna esquerda, chuta na saída do goleiro e empata o jogo pra aí sim trazer o torcedor de volta. E a gente até comentava aqui, quem tava assistindo o jogo, o seguinte, pô, o 1-1, o gol do Inter de empate, ter levado um gol e feito outro, foi melhor pro ambiente do que o 0-0, porque mexeu no torcedor, o torcedor veio junto com o time, acreditou e viu também que não era por falta de esforço que o Inter não tava conseguindo vencer. E vem o segundo gol. E o segundo gol vem naquele que é o principal personagem do jogo, Fernando. Começou como zagueiro, gigante como zagueiro, um cara que defensivamente é talentosíssimo, talvez o jogador mais difícil de ser driblado do elenco do Internacional, melhorou muito a saída de bola, em especial no sistema defensivo. No segundo tempo, mudou para a função de primeiro volante e seguiu sendo impecável e sendo o melhor jogador do Inter na partida, foi brindado com gol. Cobrança de escanteio do Bruno Henrique e a bola aérea do Fernando é fantástica. Tanto como característica como no lance específico. Ele vai lá no terceiro andar e testa, firme de cabeça. O goleiro do Bahia ainda tenta defender e a bola acaba entrando para fazer o 2-1. Uma vitória que mexe, sacode, esculhamba de novo e agora esperamos que positivamente o ambiente do Internacional tudo muda a partir de uma vitória. Porque se o problema era a falta de confiança, o problema era a bola não entrando, bom, a vitória traz confiança. Se precisava vencer, e o Inter venceu. É verdade, não foi uma atuação brilhante, mas precisava da vitória. E se a gente for falar de Campeonato Brasileiro, se a gente for falar de prioridade, de pretensão do Inter na temporada, a ideia é estar brigando na parte de cima da tabela ao longo de todo o campeonato. Para isso, precisava começar vencendo. E começou. Vitória importantíssima sobre o Bahia aqui no Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente vai ter mais conteúdo aqui no canal. Na sequência, a gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!